Minha amiga e meu amigo, sou o Cabo Elson. Falo aqui da cidade de Santa Leopoldina, estado do Espírito Santo. Vamos aos fatos. O Brasil vive hoje dias sombrios, numa mais cruel ditadura. E essa ditadura, ao contrário do que muitos alardeavam alguns anos atrás, não é a ditadura militar, é a ditadura de toga, é a ditadura do judiciário, orquestrada pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. Esses homens e mulheres rasgaram a Constituição. Não exerce com afinco o seu papel, que é se fazer guardiões da Constituição. O que eles se limitam a fazer? Militância de toga, ativismo jurídico. Transformaram a Suprema Corte num balcão de negócios e num puxadinho dos diretórios partidários de partidos de esquerda, como PSOL, PT, PCdoB, PDT, Rede, e por aí vai. Os brasileiros patriotas que saíam pelas ruas manifestando apoio ao governo foram intimidados, processados e acusados de atos antidemocráticos. Isso só se vê em uma ditadura. E um inquérito foi instaurado para apurar esses atos antidemocráticos, que agora veio a ser arquivado. O ministro da Saúde, melhor dizendo, o ministro da Educação, Weintraub, em pleno exercício do mandato de ministro, precisou sair do Brasil às escondidas, indo para os Estados Unidos para não ser preso, por causa de uma fala em que ele emitiu numa reunião ministerial, na qual ele disse, abre aspas, por mim, eu prenderia todos os vagabundos, a começar pelo Supremo Tribunal Federal, fecha aspas. Onde ele errou em falar assim? Jornalistas foram presos e, até que prova o contrário, torturados na cadeia, indo parar numa cadeira de rodas, como foi o caso do Oswaldo Eustáquio. Um deputado federal, pelo fato de emitir a sua opinião, se encontra preso até hoje, Daniel Silveira, e sendo que a própria Câmara endossou a decisão do Supremo Tribunal Federal nesta prisão. O presidente Jair Bolsonaro, dele foi tirado os poderes de gerenciar a crise da pandemia, sendo que os ministros repassaram todos os poderes para governadores e prefeitos, e eles usaram esse momento, não todos naturalmente, muitos deles usaram esse momento para solapar, pilhar, desviar, roubar. O ministro Fachin tomou a decisão, que depois foi corroborada pelo colegiado de ministros, de impedir que as forças de segurança adentrassem as comunidades do Rio de Janeiro para combater as ações criminosas naquelas localidades. E isso proporcionou que o crime se organizasse, se armasse e fizesse frente ao aparelho estatal de segurança com mais vigor, com mais força e organização. Muitas coisas vêm acontecendo. O ministro Alexandre de Moraes proibiu que o presidente da República usasse do seu direito constitucional de indicar o diretor da Polícia Federal. E o pior é que o presidente acatou. O ex-ministro, graças a Deus, foi embora, esse câncer, essa alma cebosa e nojenta, Celso de Mello, determinou que o Bolsonaro entregasse um vídeo de uma reunião ministerial. E o pior, Bolsonaro entregou a fita. Ainda bem que ali só tinha coisas positivas quanto ao governo, mostrando que o presidente Bolsonaro é sim comprometido com o Brasil e os brasileiros, mesmo com os já propalados palavrões.
Os ministros do Supremo Tribunal Federal, em especial 3 deles, liderados pelo Roberto Luiz Barroso, estão fazendo um movimento com recursos públicos, sem licitação, para impedir que a vontade popular seja aplicada, ou seja, o voto impresso auditável. Muitas maldades foram feitas. Tudo o que o governo faz, os ministros inventam de dar 3 dias para ele se explicar. É assim, 3 dias, 5 dias para se explicar. Tentam atribuir a ele a culpa da pandemia, pela pandemia, sendo que isso é um mal mundial, todos os países não ficaram livres desse fenômeno maligno. Agora, o que o ministro Alexandre fez? Por último, mandou arquivar os inquéritos dos supostos atos antidemocráticos, mas instalou um inquérito para apurar uma suposto crime de organização criminosa, sendo que isso tem um claro objetivo de pegar 2 filhos do presidente. E as acusações são pífias, vazias, sem sustentação. E ele quer pegar os 2 filhos do presidente, Carlos Bolsonaro e Flávio Bolsonaro. E o que o presidente fez? Até agora, absolutamente nada. Vem aceitando tudo isso de forma estranha. Quando muito fala em alguma entrevista, fala que não vai aceitar, que ele joga nas regras das 4 linhas, aquelas justificativas que não se sustentam se não tiver acompanhado de ação. O Brasil hoje se transformou num lugar perigoso. Falar alguma coisa, a gente corre risco de perder a liberdade. Por exemplo, Weintraub teve que fugir do Brasil, um ministro de Estado teve que fugir para não ser preso por esses vagabundos do Supremo Tribunal Federal. Esses ministros, essas 11 almas cebosas, fedorentas e inúteis. Mas vivemos ou não vivemos numa plena ditadura? E Getúlio Vargas, melhor dizendo, Rui Barbosa, há mais de 100 anos atrás, disse o seguinte, abre aspas, a pior ditadura é a ditadura do judiciário, pois contra essa não tem a quem recorrer, fecha aspas. Parece que ele tinha razão. Eu vejo todos os chefes dos demais poderes inertes, cocorocados, acovardados e em silêncio. E nada faz, como se os ministros do Supremo Tribunal Federal estivessem acima do bem e do mal, e como se eles não fossem deuses, mas sim professores de Deus. Isso é ruim. Isso tem que ter um basta. O Brasil não merece ficar refém de 11 homens e mulheres descompromissados. Olha o que fizeram. Pegaram o maior bandido da história da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e o deram a liberdade. Tiraram da cadeia, depois de todos os crimes cometidos. Em seguida, anularam todos os seus crimes, tornando-o habilitado para disputar as eleições. E agora articulam para não ser implantado o voto impresso auditável. Cheiro de golpe. Mas eu não sou o presidente da República. Eu sou apenas um cidadão apoiador do presidente. Eu não sou o presidente da República. Eu não posso mobilizar o artigo 142 da Constituição, como também não sou chefe supremo das Forças Armadas. Então, eu não posso fazer nada a não ser orar e pedir a Deus que algo aconteça para tirar o nosso Brasil da escuridão. Eu não sou o presidente. Se eu fosse o presidente, eu não estava cocorocado. Se eu fosse o presidente, eu saberia o que fazer. Se eu fosse o presidente, eu usaria os mecanismos legais que a Constituição permite instalar, entre eles o artigo 142. Enquanto isso, nós brasileiros estamos passando por dias sombrios, perdendo a nossa liberdade de expressão, tendo as nossas prisões decretadas, ou seja, uma verdadeira
ditadura. E isso não é bom para o Brasil, para esse Brasil que sonha com a ordem e o progresso e que sonha ter uma democracia verdadeiramente robusta e vibrante. Nós estamos na contramão da realidade. E pior que os ministros que fazem o mal, são as pessoas boas que não fazem o bem e não impedem que esse mal seja feito. Como dizia o reverendo Martin Luther King, o que mais me incomoda não é o alarido, o barulho dos maus, mas sim o silêncio dos bons. Minha amiga, meu amigo, pense nisso. Curta, comente e compartilhe esse vídeo ao máximo e se inscrevam em meu canal no YouTube. Cabo Elson.